Boa tarde, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Adson Diniz, pastor adjunto ali na Assembleia de Deus Matriz em Madureira. Nós estamos aqui no nosso Pão de Cristo, a serviço do Rei Jesus, nosso pastor Adson, esse que vos fala. Queria deixar registrado uma mensagem para abençoar a sua vida. Você não vai precisar clicar em botão azul, você não vai precisar acessar canal, você não vai precisar com que eu te venda algum pacote promocional. Eu não vou te ensinar a ganhar dinheiro, não vou te ensinar a enriquecer, não vou usar a Bíblia, tá? Não vou usar a Bíblia para tentar tirar um centavo teu. Mas como pastor, a serviço do Rei Jesus, nesse Pão de Cristo, eu quero te dar instrução bíblica para que você entenda que o maior patrimônio que você tem é a tua alma. E foi por causa da tua alma que Deus enviou Jesus Cristo para padecer, ser crucificado, morrer e ressuscitar no terceiro dia, garantindo a salvação do teu maior patrimônio, que é a tua alma, para que um dia, quando Jesus voltar, você possa estar com Ele. Cada um de nós que cremos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador e obedecemos seus ensinamentos. Por bem, eu queria falar algo para abençoar a sua vida nessa tarde. O livro de 2 Reis, capítulo de número 4, conta a história de uma viúva, né? Eliseu faz parte desse cenário. Ela fica viúva, os credores querem levar os filhos dela, ela recorre ao homem de Deus, o homem de Deus manda com que ela pegue vasilhas, não poucas, para os vizinhos. Depois ele manda ela entrar para a sua casa, fechar a sua porta e encher os vasos. E depois que ela assim o faz, o versículo 7 diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Preste atenção nisso. Ela estava passando ali um momento difícil, o marido morreu, deixou algumas dívidas, os credores queriam levar os filhos dela para trabalhar e pagar a dívida. Ela recorreu ao homem de Deus, o homem de Deus deu uma instrução a ela, ela seguiu a instrução do homem de Deus, aconteceu conforme o homem de Deus falou, a obediência dela contribuiu para acontecer da maneira que foi falado, e no final ela voltou ao homem de Deus e disse: olha, o que o Senhor mandou fazer eu fiz, todos os vasos e vasilhas estão cheios de azeite, e cessou o azeite lá da botija. Olha a primeira instrução que ele dá para ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e depois vive com o que sobejar. Presta atenção nisso aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para a gente entender isso aqui. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no seu capítulo 2, diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo de número 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Olha que coisa interessante. Primeiro texto que nós lemos lá de 2 Reis, o texto fala sobre a viúva, Eliseu, seus filhos, uma dívida que tem que ser paga, um milagre que acontece, uma provisão que chega na vida dela. Mas a instrução que o profeta dá para ela é: primeiro paga as suas dívidas, depois vive com o que sobeja.
Aqui o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo a entender o seguinte: quem quer servir a Jesus, quem quer andar com Jesus, quem quer ser um discípulo de Jesus, quem quer testemunhar acerca de quem Jesus é, não pode estar com a vida embaraçada. Paulo está dizendo para Timóteo: ninguém que milita servir a Jesus está com a vida embaraçada. E tem outra coisa: e quem desejar servir a Jesus, não é só querer começar a servir, não. Tem que ter chamado e vocação do próprio Deus, porque tem que ser legítimo. Não tem como começar a abrir um ministério e dizer assim: eu sirvo a Jesus, eu faço a obra em nome de Jesus, eu não tenho um pastor, eu não tenho uma igreja que eu congrego, eu estou fazendo a obra do meu... Não. Ele está dizendo: Timóteo, quem serve a Jesus não anda com a vida embaraçada. E outra coisa, quem de fato de verdade quer servi-lo no ministério, quer servir como discípulo, tem que ter chamado e vocação para exercer tal função. Não é assim, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Olha que coisa interessante. E o terceiro texto que eu quero ler com vocês é o texto de Hebreus, capítulo 12, que diz assim, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que coisa interessante, né? Os três textos. O que Deus quer falar ao nosso coração através de Jesus hoje? Falou ao meu coração primeiro e agora quer falar ao teu coração. Eu me lembro que há 5 anos atrás eu passei por um processo muito difícil. Casado 24 anos, 2 filhos criados na igreja, segundo pastor da igreja a qual eu congregava, pertencente a um campo do qual hoje eu ainda faço parte desse campo, só que hoje eu sou da matriz. E há 5 anos atrás, vivendo o auge da minha caminhada cristã, com a minha família, o ministério, com as finanças, compramos o carro da família, estava no ministério como segundo, eu trabalhando, a esposa trabalhando, meus filhos mais velhos trabalhando, os 2 estudantes, estava no auge, né, da nossa caminhada como família, como servos de Deus, e de repente as coisas desandaram de tal maneira que eu fui vendo dia após dia um problema atrás do outro surgir. Minha esposa perdeu a fé, entendeu que não queria mais caminhar na fé cristã, seguiu a vida dela. O meu filho mais velho também entendeu que não queria seguir mais a fé cristã, queria seguir a vida dele, seguir o caminho dele. E nesse período o meu filho mais novo ficou comigo. E dali para frente foram lutas e atrás de lutas, orando, jejuando, congregando, participando dos cultos, enfrentando tudo que estava vindo. Eu sei que nos 2 primeiros anos, desses 5 que já se passaram, dia 20 de junho agora vai completar-se 5 anos que eu comecei a passar esse processo. 2 anos depois que iniciou esse processo, eu estava sem esposa dentro de casa, sem o filho mais velho dentro de casa, estava sem emprego, tive que vender o carro, estava em desrespeito no ministério, porque muitas pessoas começaram a questionar: mas ele é pastor e o casamento dele está desfeito, o filho dele saiu de casa, ele não pode estar aqui ensinando, ele não pode estar pregando. E em todo momento eu me lembro que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre aparecia na minha frente e fazia assim, ó. Eu sempre ouvia isso. E ele falava para mim assim: ó, as pessoas não vão entender o processo que você está passando, mas eu estou contigo, só segue ele. E eu sei que ao longo desses 2 anos, o casamento estava desfeito, a família estava desfeita, a vida financeira quebrada, o ministério em vergonha, sem carro, ainda peguei alguns sintomas da Covid.
E em todo momento o Senhor mandou ficar quieto. Não saí da igreja, não abandonei o ministério, não fiquei de rebeldia, não fiquei dentro de casa enclausurado, não fiquei em depressão, não. Muita tristeza eu sentia, muita dor. Chorei muitas e muitas noites dentro desse quarto aqui, aonde a gente está fazendo esse pão de Cristo. É por isso que eu fiz questão de começar esse pão de Cristo aqui nesse quarto, porque foi aqui nesse lugar que o Senhor Jesus Cristo se revelou a mim. Foi aqui chorando, madrugada após madrugada, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aqui nesse quarto que eu ficava perguntando para o Senhor, por que isso? Eu não estou em pecado, eu não estou fazendo nada que desabona a tua conduta, e por que isso? Por que um casamento desfeito, uma família desestruturada? Por que os amigos viraram as costas? Por que os irmãos da igreja, ao invés de me abraçar, estão me criticando, estão me julgando? Por que, Senhor? Por quê? Por que eu tive que perder o emprego? Por que eu tive que ainda adoecer? Por que eu estou vendo tudo desmoronar, Senhor? E eu me lembro que no primeiro ano, noites e mais noites de choro, de tristeza, de angústia. E eu me lembro de um dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que me ajudou muito nesse período. Primeiro foi que Jesus sempre na minha frente aparecia fazendo assim, ó, mandava eu ficar em silêncio. Chora o quanto tem que chorar. Fica triste quanto tiver que ficar, mas ó, fica calado, não reclama, continua indo para a igreja, continua indo para os cultos, continua vivendo a vida na fé em mim, porque eu sei o que está acontecendo e eu vou te ajudar. E eu falei, amém, Senhor. E eu continuo indo para os cultos. Só que cada dia era um leão para se matar, era um urso para se enfrentar, era um gigante para se derrotar. Os 2 primeiros anos foi pesado. Dentro dessa casa, desempregado, doente, sem o meu filho mais velho em casa, sem minha esposa em casa, sem emprego, sem carro, sem amigos, e continuando indo para os cultos, suportando toda a vergonha, toda a humilhação. E eu me lembro que num desses cultos, eu estava muito triste, mas estava lá sentado. Eu me lembro que na época o pastor, que era o pastor presidente da igreja, ele falou comigo, olha, os irmãos do ministério estão questionando aí sobre você não poder pregar, você não poder ensinar na escola bíblica. E eu falei assim, mas por que, pastor? Ah, porque os irmãos estão questionando que a sua esposa saiu de casa, foi embora, o seu filho saiu de casa, né? No momento você está vivendo aí essa situação aí de casamento desfeito, de família desestruturada, e alguns irmãos aqui da igreja estão questionando isso comigo. Estão dizendo que não tem como você ensinar sobre família, não tem como você pregar a palavra de Deus para a gente se o teu casamento e a tua família está desfeito. Eu lembro que isso daí foi uma coisa assim pesada que eu tive que ouvir. Mas sempre na minha frente eu via aquela mão do Senhor Jesus fazendo assim para mim, ó, mandava eu ficar calado. Eu aceitei aquilo, falei, amém, pastor, não vou me afastar do ministério não. Vou sentar aqui do teu lado aqui, que eu era o segundo pastor da igreja, e todos os cultos eu estava lá sentado. Irmãos, isso aqui fica como ensino, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Todos os cultos eu estava lá, todos os cultos. Eu sempre sentei lá naquela segunda cadeira lá do lado do meu pastor. A maioria dos cultos, eu não participava de nada. Eu ia, sentava, o culto começava, o culto terminava, falava com as pessoas que tinham que falar e ia para casa. Não tinha oportunidade para nada, mas eu estava lá sentado. E eu me lembro que num desses cultos, eu estava de olhos fechados, orando, tentando entender o porquê daquilo. E de repente eu vi como um par de mãos assim, ó, descia dos céus e colocava uma máscara assim escura na minha boca assim. Aí colocava assim um elástico aqui e um pá. E uma daquelas mãos abria um fishcleque assim e pegava um papel, dobrava e colocava ali e fechava. E a voz daquelas mãos vinha aqui, ó, e falava assim para mim assim, a partir de hoje, tu só vai abrir a boca quando eu mandar. Aí eu entendi.
Passei dia após dia, tá nos cultos, tá nas programações da igreja, tá vivendo o meu dia a dia, calado, não questionando nada, não comentando nada. Ao longo de 2 anos foi assim. E até que uma noite aqui nessa casa, nesse quarto aqui, o Senhor Jesus Cristo me lembrou de um dos ensinamentos dele que está na Bíblia. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com teu pai, que o teu pai que te ouve em secreto te responderá. Irmãos, assim eu fiz. Eu não fiquei em redes sociais, eu não fiquei pela casa dos outros questionando, eu não falei mal das minhas lideranças, eu não falei mal dos irmãos, eu não falei mal da minha esposa que foi embora, eu não falei mal do meu filho que foi embora, eu não falei mal dos amigos que viraram as costas para mim, não. Eu fiquei ao longo desses 2 anos fazendo o que Deus mandou. Mas eu me lembro desse ensinamento. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com teu pai, que teu pai que te ouve em secreto te responderá. E eu fiz isso. Eu não fiquei em depressão, não fiquei oprimido, não fiquei com ânsias de querer tirar a vida. Não. Eu só coloquei em prática aquilo que eu sempre estudei e sempre procurei praticar. Então eu entrei para esse quarto e dia após dia, orações e mais orações aqui dentro desse quarto. E o interessante é que Jesus diz assim, entra no teu quarto e fala com teu pai. E eu aprendi isso, que no quarto eu não estava falando com Deus, eu estava falando com meu pai. Porque Jesus falava com teu pai, e ali eu me apresentei como filho. E dia após dia, eu entrava nesse quarto, fechava a porta ali e tinha um diálogo com meu pai. E ali foi se desenvolvendo um relacionamento entre eu e meu pai, através do Senhor Jesus Cristo. E eu lembro que um dia aqui orando, o Senhor veio e falou comigo o seguinte, filho, todos te abandonaram, mas eu estou aqui para te ajudar. E Deus me lembrou que há anos atrás, quando eu comecei na caminhada cristã, eu falei para Deus que se um dia eu perdesse esposo, os filhos, a família, tudo que eu tivesse, eu só não poderia perder a presença do Senhor na minha vida. E naquela noite o Senhor falou isso comigo. Filho, um dia tu falou que você poderia perder tudo na tua vida, menos a minha presença. E esse é o momento. Tudo que você tinha se foi. Mas eu estou aqui. O que você escolhe? Você quer que eu traga tudo de volta? Ou você quer caminhar comigo? E em choro, em pranto, em lágrimas aqui dentro desse quarto, eu falei, Senhor, eu mantenho a minha palavra. Eu estou sentindo falta da minha esposa, estou sentindo falta dos meus filhos, estou sentindo falta de tudo que eu tinha. Mas eu sei, porque eu preguei a minha vida toda, que sem a tua presença não há alegria em nada. E eu me lembro que o meu TCC, quando eu terminei a faculdade de bacharel em teologia, o título foi Famílias Fortes, Igrejas Fortes, aos pés do Senhor. Eu lembrei disso. Então, não existe felicidade na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar, na igreja, na sociedade, sem a presença de Jesus. Naquele dia eu falei, não, eu fico com o Senhor. Eu me lembro que Ele falou comigo, então já que você escolheu ficar comigo, a partir de hoje, para onde tu for, eu vou. Aonde tu abrir a boca, eu vou falar através de você. E eu vou te dar tudo que você não tem, vou te dar além do que você nunca imaginou ter. E de lá para cá nós começamos a caminhar todos os dias, meia-noite, dobrando o joelho dentro dessa casa e orando, dobrando o joelho dentro dessa casa e orando. E ali Deus foi me trazendo alegria, me trazendo felicidade. E eu me lembro que no final de 2 anos, eu peguei a certidão de casamento, era de tarde, eram umas 2 horas, falei, Senhor, vou lá no cartório da entrada no divórcio, porque a esposa tinha saído de casa, já tinha 2 anos, né? Provavelmente já estava morando com alguém, e eu entendi que eu iria lá da entrada no divórcio para pedir o divórcio. Amados, guarde isso aqui em nome de Jesus. Não faça nada na vida sem consultar o Senhor. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa que é certa e errada. Eu me lembro quando eu saí aqui de casa, que eu cheguei aqui na descida de uma rua perto de casa,
A única nuvem que tinha no céu, ela brilhou, mas brilhou assim de uma maneira diferente. E a voz saiu da nuvem e falou assim: eu mandei você fazer isso? E eu entendi que era o Senhor falando comigo. Eu falei: Senhor, mas é meu direito. Ainda falei assim: a palavra diz que a separação de um casamento, ela é ou pela morte ou por adultério. Pô, e a minha esposa saiu de casa tem 2 anos, provavelmente já está morando com outra pessoa. Então é um direito que eu tenho. Amados, guarda isso aqui. E Deus falou comigo naquele dia: volta para tua casa, guarda essa certidão, não pede divórcio, não namora com ninguém, vai fazer o que eu te pedi, porque eu vou cuidar disso aí para você. E dessa maneira eu fiz. Eu voltei para casa, guardei a certidão, e já se vão quase 5 anos que eu estou aí nessa caminhada. Pedi a Deus para sair da igreja onde eu estava, para que eu fosse para a matriz. Levaram minha causa para a matriz. Fui aceito na matriz como pastor lá. Passaram a situação do meu caso para a matriz. Eles entenderam que quem havia ido embora de casa foi a esposa, quem havia ido embora foi o filho. Eles fizeram uma sondagem da minha conduta, entenderam que a minha vida estava dentro daquilo que se espera de um obreiro, de um pastor. Me receberam lá como pastor e eu estou lá. Vai fazer 2 anos que eu estou lá na matriz. Hoje eu viajo em algumas viagens missionárias com grupos de missionários pregando a palavra. Hoje eu sou um dos professores em 2 casas de recuperação, onde nós implantamos a ESPO, Escola Preparatória de Obreiro. Hoje há um ministério que eu tenho 11 casais sendo tratados, onde eu faço gabinetes pastorais com esses casais, que se chama o PAC, Programa de Assistência Cristã a Casais. E o Senhor tem me honrado. Hoje eu moro com meu filho mais novo, ele trabalha, Deus abriu as portas para ele está trabalhando, está noivo, está para casar. E ao longo desses 5 anos eu vim me lançando na obra, fazendo a obra. Mas por que eu estou te dando esse testemunho? Porque o primeiro texto que nós lemos, aquela mulher, ela tinha uma dívida que ficou, que o marido deixou. Mas olha a orientação que Eliseu deu para ela. A solução veio, as condições para adquirir recursos vieram. Mas a primeira orientação que Eliseu deu para ela foi o seguinte: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e depois vive do resto. E eu me lembro que isso aconteceu comigo. Deus falou que abriu uma porta de emprego para mim. Eu me lembro que Deus usou uma pastora e um pastor, eles falaram comigo: olha, Deus abre uma porta de emprego para você, tem um carro branco lá te esperando. E assim aconteceu. Fui trabalhar na Claro, fiz o melhor curso da Claro, virei técnico, comecei a ganhar dinheiro. Ao longo de 1 ano trabalhei lá. E no final de 1 ano Deus usou outros pastores e falou: Deus não vai deixar você ficar lá, porque Deus quer que você trabalhe para Ele. No final de 1 ano, a Claro perdeu o contrato aqui no Rio de Janeiro, mandou todos embora. E eu peguei aquela indenização. Quando eu peguei aquela indenização, o Senhor falou comigo assim: tá vendo? Paga as dívidas que você tem e vive com o que sobrar. Eu fiz isso, peguei a indenização, paguei tudo que devia e ficou um pouco de recurso. Eu tinha um carro parado aqui na porta, eu vendi o carro, paguei o resto das dívidas e fiquei sem dívida nenhuma. E me lembrei do que Eliseu falou com a viúva: olha, Deus está te dando recurso, né? Mas o recurso é para tu pagar a dívida primeiro. Então fica aqui um ensino. Se você está passando algum problema financeiro, fugiu do controle, por erro seu, por erro de alguém, acredite que Deus ele vai te dar condições de você solucionar. Mas quando Deus te der condições, não é para você ir querer viajar, não é para você reformar a tua casa, não. Primeiro paga quem você deve. Por que eu estou falando isso? Porque o segundo texto vai dizer isso. Quando Paulo escreve a Timóteo na 2ª carta, capítulo 2, quem milita não se embaraça. Então quem quer servir a Cristo não pode estar embaraçado. E foi o que Deus fez comigo. Ele resolveu a situação do meu casamento, resolveu a situação da minha vida. E ele me deu condições de ter recurso. Mas a primeira coisa que ele falou comigo foi: paga suas dívidas. Porque tem muita gente por aí que está quebrado financeiramente, irmãos. Aí Deus dá os recursos, aí vai comprar carro, vai reformar casa, vai viajar. Quem está de fora olhando, vê o que? Ué, a pessoa está quebrada.
As condições financeiras chegam. Em vez de pagar as pessoas, não. Então você fica causando escândalo. Porque você está querendo viver de aparência, devendo um monte de não. Paulo disse, Timóteo, quem quer servir a Cristo de maneira certa, honesta e verdadeira, não pode estar com a vida embaraçada. Então Deus desembaraçou minha vida financeira. Aí vem o terceiro texto, que é o texto de Hebreus, quando o Senhor, né, nos ensina através do autor de Hebreus que nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nos ensinando que Jesus suportou toda a perseguição, toda a afronta, toda a dor, toda a humilhação, mas ele suportou. E suportou de tal maneira que Deus o exaltou, dando a ele um nome que está acima de todo nome. Nome pelo qual um dia nos céus e na terra, debaixo da terra, todo o joelho vai se dobrar. E toda a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então por que eu estou deixando registrada parte do meu testemunho e instruções? Porque há 5 anos atrás eu estava quebrado. Eu estava dentro desse quarto aqui, sem esposa, sem os filhos, sem emprego, sem recursos, adoentado, sem amigos, em vergonha no ministério. Eu não sabia o que fazer. Mas eu recorri ao principal remédio da alma de qualquer ser humano. Eu recorri à palavra do Senhor. Apliquei meu coração em ler e meditar nessa palavra. Dobrei meu joelho dentro desse quarto onde a gente está realizando esse pão de Cristo a serviço do Rei Jesus. E há 5 anos atrás começou toda uma guerra. Em nenhum momento o Senhor Jesus deixou eu recorrer a remédio de tarja preta, tarja vermelha, tarja roxa, tarja lilás. Em nenhum momento eu corri para hospitais para tomar injeção, para tomar nada. Em nenhum momento Deus deixou através de Jesus os demônios, o diabo, perturbar a minha mente a ponto de querer me levar à loucura ou se matar, não. Mas o Espírito Santo, através de Jesus, me fez dentro desse quarto dobrar o meu joelho dia após dia, com choro ou sem choro, todos os dias aqui. Houve dias que não tinha nem o que comer, houve dias que eu não sabia o que fazer, houve dias que eu estava dentro desse quarto, orando e chorando, sem nada para comer, e o meu filho no quarto aqui do lado, sem nada para comer. E eu falei para o meu filho, olha, um dia o Senhor Jesus Cristo vai mudar nossa história, de maneira que vamos ter o que nunca pensamos em ter, e alcançar o que nunca pensamos em alcançar, porque Ele me disse que Ele vai honrar a nossa casa. Hoje nós não temos nada, estamos em vergonha, estamos em humilhação, mas o Senhor Jesus Cristo está dentro dessa casa. E graças a Deus, 5 anos se passaram. Deus me deu as condições financeiras de eu pagar as dívidas que eu tinha. Hoje eu não tenho dívida nenhuma. Graças a Deus hoje, aos pouquinhos, o dinheiro que eu pego, eu procuro estar guardando. Não é muito, mas tudo começa com o teu primeiro centavo guardado. Eu estava endividado, eu estava quebrado. E o Senhor veio e me honrou, me ajudou, levantou pessoas para me ajudar. E eu me lembro que quando eu saí da Claro, eu tive um sonho. E nesse sonho eu andava num corredor, tudo escuro, só onde eu estava andando era claro, eu estava com uma folha na mão. E eu me lembro que quando eu cheguei mais à frente, tinha um grupo de homens sentados, tudo de branco, com uma mesa, e no meio deles um barbudo. E um deles levantou, veio na minha direção, e quando eu entreguei a folha que eu estava na mão para ele, eu vi lá escrito currículo e o meu nome. Ele levou essa folha escrito currículo, entregou na mão desse que estava com barba, ele olhou, abriu uma gaveta, guardou a folha, fechou, e aquele homem que pegou a folha da minha mão voltou, bateu no meu ombro e disse assim, tá aceito, você está empregado. Naquele dia Deus falou comigo, você não vai trabalhar mais para o homem, você vai trabalhar para mim. E Deus me deu 3 instruções. Ele falou assim, primeiro, você não vai trabalhar mais para o homem, você vai trabalhar para mim. Segundo, você não vai pedir nada para ninguém, não pede nada para ninguém. Não pede nada para ninguém na igreja, não pede nada para ninguém na família, não pede nada para ninguém. E terceiro, faz só o que eu te mandar, porque eu vou te honrar. São 5 anos. 5 anos se passaram. Vai completar agora dia 20 de junho, 5 anos. Eu posso dizer que sentado nesse quarto, onde tudo começou, eu me sinto o homem mais feliz do mundo. E se eu tivesse que passar tudo que eu passei
para chegar nesse momento e falar o que eu estou falando, eu passaria. Porque eu aprendi nesses 5 anos. O que não me matou, me deu mais vida. O que não me derrubou, me colocou mais de pé. O que não me afastou, me trouxe mais para perto. E hoje eu posso dizer que o meu coração está desapegado a tudo nessa terra. Sabe por quê? Porque eu encontrei a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria está em alguém que é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu encontrei essa pessoa. O nome dela é o meu Senhor e o meu Salvador Jesus Cristo. Hoje, sentado aqui, gravando essa mensagem nesse Pão de Cristo, tem um homem mais feliz dessa terra. Mais feliz dessa terra. Deus botou tudo no seu devido lugar. A última coisa que Deus está para tratar a meu respeito é a situação do casamento. Porque Ele falou, não pede divórcio, não namora ninguém. Espera, eu estou esperando. E eu posso falar para cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem. Está valendo a pena. Então aprenda. Independente das lutas, das provas, das guerras que vier sobre a sua vida, não recorra ao mundo, não recorra ao sistema, não saia fazendo o que dá na sua cabeça, não se perturbe não, dobre o seu joelho, faça da oração o teu momento de relacionamento com Deus, pegue a sua Bíblia, vá alimentar a sua alma, porque a palavra de Deus ela é alimento para a sua alma, a palavra de Deus ela é saúde para o teu corpo físico, a palavra de Deus é força para o teu espírito. Foi isso que eu fiz. Eu trouxe saúde para o meu corpo através da palavra. Eu trouxe alimento para a minha alma através da palavra. Eu trouxe força para o meu espírito através da palavra. Isso tudo através da oração, do meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Não precisei ficar correndo para médico, não precisei ficar por aí pelas portas batendo cabeça, não me afastei da igreja, não abandonei a fé, não abandonei o altar, não. Hoje eu sou um dos pastores na Igreja Matriz, na Assembleia de Deus Madureira, Campo de Madureira. Hoje eu viajo por alguns lugares do Brasil aí, com 2 equipes missionárias fazendo obra cristã. Hoje eu faço um trabalho dentro das comunidades, levando a palavra de Deus, entregando Bíblias àqueles que precisam. Hoje eu dou aula em casas de recuperação. Hoje eu posso te falar que eu me sinto o homem mais feliz do mundo. Não é porque eu conquistei o meu primeiro milhão, não é porque eu comprei um carro novo, não é porque eu comprei uma casa, não é porque Deus restaurou meu casamento, não é porque eu disse, não. A minha maior felicidade é que eu tive um encontro com o amado da minha alma. E hoje eu vivo para gritar para o mundo que sem Jesus Cristo não dá para se viver. Então, se você está passando qualquer tipo de problema, de luta, de guerra, saiba que o segredo é você se apegar ao Senhor Jesus Cristo. Ore, jejue, leia a palavra, espere, confie, caminhe, siga, prossiga, obedeça, porque vale a pena confiar em Jesus. Jesus não é um mito, Jesus não é um talismã, Jesus é Deus, Ele está presente na nossa vida. E quando eu estava dentro dessa casa aqui, depois de ter perdido esposa, filho, família, amigos, carro, saúde e vergonha no ministério, foi esse Jesus que entrou dentro desse quarto. Foi esse Jesus que entrou dentro desse quarto, bateu no meu ombro e disse, eu estou contigo, e para onde eu for, eu vou falar desse Jesus e dos feitos que Ele fez na minha vida e quer fazer na tua vida. Porque o segredo da nossa vitória não é ter o teu primeiro milhão. O segredo da nossa vitória não é você enriquecer, não é você ter carro, casa, não. O segredo da tua vitória é ter o verdadeiro encontro com Jesus, como eu tive. E hoje eu não me preocupo com coisas, porque Ele disse, não trabalha para o homem, não pede nada para ninguém, faz a minha vontade. E hoje eu vivo 100% para servir ao Senhor Jesus, não peço nada. E nunca me faltou nada, nunca faltou para mim nem para o meu filho. E eu sei que Deus está fazendo coisas extraordinárias através da nossa vida e na nossa vida. Então fica com essa palavra. Acredite que Jesus é Deus, acredite que Ele é o Senhor. Dê credibilidade à sua palavra. Estude essa palavra, se alimente dessa palavra. Ore, busque. Porque foi Jesus que entrou dentro desse quarto, quando tudo estava perdido.
Não foi curso de internet, não foi palestra de irmão, não. Não foi pastor que entrou aqui, não foi grupo, não foi família, não foi mulher, não foi filho, não foi amigos. Não, quem entrou aqui dentro foi Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, o amado da minha alma. Foi Ele que entrou aqui. E são 5 anos nessa parceria. Eu prefiro morrer do que voltar atrás e abrir mão dele. Que o Senhor Jesus Cristo entre na tua vida hoje. Não importa o quadro que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja passando. Aprenda a dobrar os seus joelhos e orar. Aprenda a ler a palavra. Aprenda a confiar. Porque hoje eu posso dizer para você que eu estou vivendo o que Jesus ensinou quando ele disse: olhe para as aves do céu. Elas não plantam nem têm celeiro. E todas elas o Pai Celestial as alimenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? E olha Salomão, com toda a sua glória e riqueza, ele nunca se vestiu como lírio do campo. E ele está dizendo: Deus, Ele vai honrar vocês. E eu peguei essa palavra para a minha vida, porque ele termina dizendo assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, quer dizer, todas as necessidades que o ser humano tem, será acrescentada. E hoje, Deus tem acrescentado na minha vida tudo que eu preciso, porque o meu bem maior se chama Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo Pão de Cristo a serviço do Rei Jesus.